Como é que o mesmo filme consegue ser visto como um completo desastre e, ao mesmo tempo, como a obra-prima secreta de um realizador lendário? Pois bem, é precisamente essa história que vamos desvendar hoje com o caso de Uma Bela Rapariga. Quando o filme de François Truffaut estreou, em 1972, as reações não podiam ter sido mais opostas. Para muitos dos seus fãs, foi um passo em falso, um erro de percurso. Mas depois, para críticos com um peso enorme como o Richard Brody da New Yorker, era, nem mais nem menos, o seu melhor filme de sempre. É esta contradição, este mistério, que está no coração de Une Belle Fille comme Moi, que por cá conhecemos como Uma Bela Rapariga. Ora bem, para tentarmos perceber este quebra-cabeças, temos de começar pelo início, pelo próprio realizador. François Truffaut não era um cineasta qualquer. Ele foi uma das figuras principais da Nouvelle Vague francesa, aquele movimento que virou o cinema do avesso com o seu estilo arrojado. A premissa parece bastante simples, não é? Um cenário quase clássico para uma história de crime. Mas, claro, nas mãos de Truffaut, as coisas raramente são o que parecem e ele leva tudo numa direção completamente diferente. E é aqui que o filme se torna, bem, completamente caótico. A história da vida da Camille é-nos contada através de uma série de flashbacks frenéticos, quase anárquicos, que nos atiram para dentro do seu passado turbulento. A história dela é um verdadeiro remoinho de eventos sombrios. Uma fuga, manipulação até uma morte. Muito suspeita. Parece o enredo de um thriller negro, certo? Errado. O filme apresenta tudo isto com uma energia quase de comédia de slapstick. Um tom que, na altura, deixou o público completamente baralhado. E é precisamente esta mistura de tons que faz do filme uma comédia de crime. A sua recusa em levar os temas sérios a sério foi exatamente o que confundiu e afastou tantos críticos quando o filme estreou. Mas, no centro de toda esta confusão, a brilhar está a sua estrela, Bernadette Lafont, um verdadeiro ícone da Nouvelle Vague francesa. E olhem que Truffaut não a escolheu ao acaso, de todo. Lafont era conhecida pela sua sexualidade terrena, como lhe chamou o crítico Dave Kehr. Ela tinha uma presença magnética e uma frontalidade que eram simplesmente perfeitas para uma personagem como a Camille. O papel permitiu-lhe soltar por completo aquela sua mistura única de charme e sinceridade brutal. E este filme foi, na verdade, um momento fundamental na carreira dela. Foi um reencontro com o realizador que lhe deu o seu primeiríssimo papel no cinema. Mas será que a força da Camille brilha sozinha? Claro que não. Para percebermos o seu poder, temos de olhar para os homens que ela manipula, que são interpretados por um elenco secundário absolutamente fantástico. Truffaut rodeou a Lafont com uma autêntica constelação de estrelas do cinema francês. E cada ator interpreta um dos homens que, um a um, acabam por cair sob o controle magistral de Camille. Ok, então a pergunta que se impõe é: como é que um filme passa de um fracasso a um texto feminista? Por que esta mudança tão drástica na sua reputação ao longo do tempo? Bem, a resposta está basicamente na forma como o mundo mudou. O que nos anos 70 era visto como um filme confuso, com uma heroína depravada, hoje é celebrado como uma crítica super inteligente ao patriarcado, com uma protagonista que tem uma agência enorme. Aquilo que era a sua maior fraqueza tornou-se a sua maior força. Visto à luz de hoje, o filme transforma-se numa história subversiva sobre uma mulher que usa as regras da própria sociedade contra ela para conseguir o que quer, para ganhar o controlo. E esta dinâmica de uma mulher formidável que triunfa sobre os vários homens que a subestimam não é um acaso. É um padrão, um tema que aparece várias vezes em toda a filmografia de Truffaut. Então, no fim de contas, o que é que retiramos deste filme tão complicado e, sejamos sinceros, tão controverso? O que temos é que Uma Bela Rapariga continua a ser uma das obras mais desafiadoras e, muito provavelmente, mais incompreendidas de Truffaut. É um daqueles filmes que nos obriga a pensar na forma como julgamos as histórias e, claro, as suas heroínas. No final, o caso deste filme deixa-nos a pensar numa questão que vai muito para além do cinema. O verdadeiro legado de uma obra de arte fica decidido no momento em que é lançada ou é algo que está sempre a ser redescoberto, a mudar com o tempo e connosco?